Gente, eu tô aqui super relaxado porque o programa de hoje está muito gostoso. Você que está começando no setor têxtil, essa nova geração, presta muita atenção porque hoje a gente vai contar curiosidades, muitas curiosidades que nem eu mesmo sabia, eu tenho certeza que vai ser muito legal para você. Há 30 anos, ela lançou uma revista que hoje é referência para todo o segmento têxtil. Tô falando da Maria José da revista Textilha. Então fica com a gente até o final que o programa de hoje tá show. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra de qualquer maneira. Bem-vindos a mais um Têxtil Show e você presta muita atenção no programa de hoje. Você vai ficar sabendo curiosidades do nosso setor têxtil que só ela poderia contar, além de muitas curiosidades dos bastidores das principais feiras e eventos do nosso setor. Estou aqui hoje com a Maria José. Bem-vinda, Maria José. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui no meu papel, porque você sempre que a gente se encontra, você está sempre entrevistando as pessoas e hoje eu tenho essa responsabilidade de contar a sua história. Então eu tô super nervoso aqui, hein? É bom ficar nervoso. Bem-vinda, gostou aqui do nosso cantinho? Adorei o estúdio, é maravilhoso, vocês são todos de parabéns, são muito jovens, né? Quero agradecer a todos pelo convite. Mais ou menos. Não, somos jovens, lá. Maria José, você sempre com espírito empreendedor, né? Em 1991 você lançou para o mercado essa revista Textilha, né? Que até hoje é tida como referência em conteúdo e informação para toda a cadeia têxtil. Isso. Mas eu quero saber um pouquinho da sua história para a gente entender quem é a Maria José, de onde você veio, em que momento da sua vida você foi picadinha pelo mosquitinho do têxtil. Vamos lá. Eu sou Maria José de Carvalho, nascida no Ceará, numa cidade chamada, uma região chamada Pacajus. Meus pais casaram muito cedo. Minha avó esperava um neto homem e nasceu uma menina, tá certo? Que é Maria José de Carvalho. Perfeito. E acabou tendo José no nome para... Exatamente. Mas logo na sequência, um ano depois, meu irmão nasceu, chama José Maria de Carvalho. Olha, que legal. Preocupada, minha avó resolveu me colocar num colégio interno. Porque eu, não sei se você vê uma cicatriz aqui. Dava um pouquinho de trabalho. Eu era uma menina muito... Moleca. Né? Você tinha mais José do que da Maria, mais né? José do que da Maria. E meu pai me ensinou a dirigir desde cedo. Porque uma vez por ano a gente ia passar as férias em Fortaleza. No sertão de Fortaleza, em Limoeiro do Norte. E aquela viagem durava, vamos dizer assim, 10 dias, 15 dias. Tinha toleiro, não tinha asfalto, não tinha nada. Uma aventura, né? Uma aventura. E tinha um caminhão exclusivo de cozinha. Então eu me diverti muito, fui muito feliz na minha infância. E isso fez com que eu conhecesse um pouco mais do Brasil do que a maioria da minha geração naquela época. E aí, quando você foi picadinha pelo mosquito, em que momento dessa fase, dessa história? Essa fase foi que, quando meus pais se separaram, eu fui para Fortaleza e fui trabalhar, obviamente, numa loja de roupa masculina, chamada Milano. E me envolvi com aquilo tudo. Na época, eu precisava ganhar um pouco mais de dinheirinho. Eu fazia o crediário. E, por conta disso, o Vicente Paiva, que era o presidente do Sindicato da Confecção e do Têxtil, Sim. naquela época em Fortaleza, ele resolveu fazer um desfile, né? E, nada pessoal, eu tenho um corpo realmente nas medidas certas. Então, ele falou para o seu Leite assim, por que essa menina não faz? Ele falou, uma mulher... Aí ele falou, mas mulher fazendo roupa masculina? Ele falou, bobagem. Nessa época ainda existia um preconceito, né, Maria José? Eu fui parar na televisão de Fortaleza e também tinha preconceito. Tá. Né?
num programa chamado Ronce Gira Sorte, que era uma grande magazine de Fortaleza. Mas eu precisava fazer aquilo que eu sentia vontade de fazer. Obviamente, com meus avós, de um lado, muito tradicionais, né? E achava que isso não era coisa para meninas, não era coisa para moças, etc, etc. Sabe como é que era aquela época, 60 e tantos anos atrás? Pelo que eu sei, você nunca gostou muito de ser funcionária, né, Maria José? Você sempre teve essa veia empreendedora. Muito pouco, eu tive 2 empregos. Ao longo desse tempo todo. Da companhia aérea e depois dessa Milano. Entendi. Depois nunca mais eu... Aí da Lojas Óticas Brasil, Tá. que eu fui gerente. E aí, em que momento começou a plantar a sementinha de lançar essa revista que é tão importante, né, até hoje para o nosso segmento? Eu fui convidada por um grande amigo, né, Caio de Alcântara Machado, para ter uma conversa com um editor de têxtil, que era o Ricardo Aidu. É o Ricardo Da revista Aidu, Têxtil. Da revista Têxtil. E aí eles marcaram no Caju Amigo, não sei se vocês conhecem, ali nos Jardins. E eu fui para lá e sentada com eles, o Luiz Cavalcante Pessoa, o Caio e o Ricardo, falaram, o Caio falou, eu quero contratar você para ser uma gerente da Fenatec. Eu disse, eu não quero ser contratada. Porque a Ana Maria Braga era gerente da Fenatec naquela época. Tá. E ela ia sair para a TV. Tá. Falei, eu não Então, quero. a Ana Maria Braga começou com feiras. Com feiras. Olha só. Isso, verdade. Curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas não sabiam. Pois é. Mas ela, de vez em quando, ela lembra. E aí, eu falei, mas eu não quero ficar fixa numa única proposta. Eu comecei a pensar de fazer uma empresa de comunicação. E aí, mas não tinha dinheiro para isso, não tinha recursos para isso naquele momento. Então, eu fiz um contrato com ele, com o Ricardo, e fui tentar vender os anúncios da revista Têxtil. E, no entanto, o que eu descobri que era muito difícil, porque os anúncios, as revistas, os anúncios eram os mesmos já há mais de 4, 5, 6 anos. Porque as empresas não tinham quem fizesse, é isso? É. Porque nessa época era mais complicado, né? De Não criar uma tinha, arte. era muito complicado. Era a época do fotolito, Nossa, ok? E aí eu falei, caramba, mas eu não tenho como mudar, não sei como fazer, não tem ninguém que faça, não sei o quê. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá na gráfica. Aí eu fui a uma gráfica, na época, que é uma das melhores, era melhores pelo menos, né? E eles fecharam, eu não vou nem citar o nome, mas era a maior do Tá. Brasil. E aí eu fui atrás dele porque ele fazia meus catálogos para os clientes, Tá. que eram catálogos muito pesados. Eu olhei para ele e falei, Reinaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu fizer uma revista, você vai entrar nesse negócio? Eu digo, vou. Por quê? Eu disse, por uma razão muito simples, não tem quem faça de forma correta. Eu tenho o fotolito à minha disposição, que é um grande amigo também. E aí ele falou assim, eu vou te ensinar a fazer revista. Porque para você fazer revista, você precisa montar um espelho. sim. E eu não tinha ideia de como seria isso. Não sabia se a página pá, a página ímpar, toda essa confusão. Diagramação. né? Diagramação e tudo mais. E aí ele me ajudou, fez o primeiro layout dela para mim, junto com a equipe da agência. Antes disso eu tinha só a agência, né? Tá. Que a agência eu fiquei bastante tempo porque eu ganhava mais rápido. Por quê? O anúncio você fazia, tinha que receber daqui a 2 meses, 1 mês, sei lá como. Tá. Mas a agência já me rendia mais. Eu fazia anúncios para a FASA, fazia catálogo, Tá. para a Rova, grandes corporações, a Trutzler, entendeu? E o guia, o Ah, QPQ, O QPQ. que muita gente fala PQP, PQP, ele foi... Isso foi antes? Foi antes, Tá. já ainda com a agência. Perfeito. Comecei a fazer porque... Então, mas na verdade o QPQ que tem mais a ver com essa organização que você fez. Exatamente. Segmentando toda a isso, cadeia produtiva, isso. né?
Eu resolvi fazer um banco de dados da indústria. Tá. Né? Porque sem um banco de dados correto, com os nomes corretos, etc., não tinha muito e-mail, não tinha nada disso. Sim. Mas eu resolvi, eu tinha uma mapoteca imensa, no qual a gente fazia a lápis, certo? E escrevia o nome da empresa, o endereço, o CNPJ e o nome dos responsáveis. Eu tenho um TI, que hoje ele é meu sócio também, Paulo, e ele está comigo desde que ele tinha cabelo, tá? Ele vai assistir isso, ele vai saber. Eu também lembro dessa época. Desde que tinha cabelinho. E ele sempre falava para mim, Maria José, vamos fazer um banco de dados. Aí eu falei, só se você fizer um programa que possa... Eu não tenho um computador, como é que a gente vai fazer? Aí ele falou, deixa comigo. E ele resolveu fazer um banco de dados para mim, no qual, no computador, você já incluía todos os dados. Daí surgiu o produto Quem Produz o Quê na cadeia têxtil. QPQ. Na pesquisa de mercado. Exatamente. Né? E aí facilitou muito a minha vida. Temos até hoje o QPQ? Totalmente. Era para ter ele feito a pesquisa em 2021, 2020. No entanto, em virtude da pandemia, eu tive que suspender. Adiou. E aí, em 94, a gente assistiu a nova era digital, né, os primeiros passos. Você, inovadora, o que você fez? Quais foram os seus primeiros passos nessa nova era? Na verdade, eu fui pega de surpresa, meninos. Atenção. Na verdade, assim, a Universidade do Minho, a gente fez uma parceria, porque eu não... para receber uns artigos técnicos de engenharia têxtil, que o Brasil não tinha naquela época, engenharia têxtil. Tá. E aí você botava carbono, papel, um em cima do outro, e ele ficava azulzinho da cor desse jeans aqui. Você está compreendendo? Que, aliás, é da Estofo Jeans, hein? Olha o mexão. E aí, borrava tudo, era uma desgrama. Mas eles, em Portugal, gostam muito dos nossos produtos, desde o começo. Engenheiros maravilhosos, pessoas muito competentes. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Um dia, um dos nossos conselheiros, porque a gente tem um conselho da Textilha, né? Faz parte do comitê, Textilha, ITT, tudo tem um comitê, que estão comigo até hoje. E aí eles falaram, Maria José, você tem que ter uma forma de resolver isso. Eu digo, como é que eu vou resolver isso se eu não tenho? Né? E aí eles falaram, Maria José, nós credenciamos você na BBC, Bulletin Board System. Internacional já? Já internacional. Foi aí que surgiu a ITT, não? Não, isso é o portal, a primeira mídia online. Tá. Aí eu falei, agora sim, onde é que eu vou arranjar uma situação para entender esse assunto? Né? Mas perguntando não faz mal a ninguém. E aí o Alberto Medeiros, que é parte do nosso comitê, é um fissurado em tecnologia. Aí o Alberto falou, eu mostrei para ele a carta, a mensagem, ele falou, vamos fazer sim. Falei, como que nós vamos fazer isso? Deixa comigo. Aí nós fizemos a primeira rede, né, que nós chamamos Rede Net. Foi você então, hein, Maria José? Foi. Mas a gente tinha que ter gravar tudo para entregar para o cliente. Tá. E a proposta era assim, ia custar uma fortuna, porque o Brasil não tinha estrutura. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? De onde eu vou tirar esse dinheiro todo? Aí eu falei, eu vou dar um pulo na roda. O povo francês deve saber do que o povo está falando aqui. Aí fui. Quando eu cheguei lá, né, um grande amigo estava cheio de malharia, porque a Rodia naquela época fazia malharia também. Cheio assim. E tinha os papéis assim jogados na mesa dele, cheio daqueles panos. E eu falei para ele, eu preciso falar com você. Ai, que bom que você chegou, eu estou com um problema aqui, quem sabe você soluciona. Ele pegou o papel, deu na minha mão, e era exatamente o desenho do que era uma BBC. Olha, que legal. Ele falou, como que eu faço isso?
Aí eu falei, eu também não sei, por isso que eu vim aqui. Ele falou, tem uma forma boa da gente fazer. Você não sabe, eu não sei. Vamos fazer juntos. Foi lançado esse projeto no Maxud Plaza. Tinha mais de 300 pessoas Olha lá. que legal. E aí começou aí, depois de alguns anos, acho que 2, 3 anos, né, veio a proposta do online mesmo, aí, Tá. né, que foi com as escolas lá em Portugal. E daí eu falei, gente, daqui para frente nós temos que evoluir, né? E o portal está fazendo, acho que, se eu não me engano, 17, 18, 20 Maravilha. anos. Ou seja, aí, Revista Textilha, Portal Textilha, e com isso, Maria José, você viaja demais, a gente já se encontrou em alguns eventos, né? Mas você está sempre presente nos principais acontecimentos do setor têxtil, né? Eles acham que eu sou maluca, mas eu na verdade, a número 1 da textilha foi para a ITMA de Hannover, Ah, já lá na Alemanha. na Alemanha, a primeira em 91. Tá. Eu soltei ela em agosto, a feira era em setembro, eu viajei para lá, dura, sem dinheiro, comia Nossa. salsicha. Eu e uma grande amiga minha, a Eliane Simões, né, que era da Contexto, uma especialista Tá. na cadeia têxtil, e assim eu distribuí a primeira edição. Se você entrar no portal, a primeira... Então, a primeira edição da Textilha foi lá na Alemanha, na ITMA. Na ITMA. Foi aí que eu decidi que nunca mais eu deixaria de fazer a ITMA. Que legal, muito legal, Maria José. Fomos a primeira mídia da América Latina e o portal foi a primeira mídia da América Latina, né? As mídias online e a própria pesquisa de mercado, o guia Quem Produz o Quê na cadeia têxtil, também foi uma pesquisa que eu adoro fazer. E aí, curiosidades é o seguinte, de todos esses eventos, algum te marcou em especial? Olha, o que mais me marcou na minha vida foi a ITMA. Essa primeira? Não só a primeira, como até hoje. Sim. Ela é a maior feira do planeta Terra em termos de cadeia textil. Eu- Você mesmo Não, conheceu. eu tive a oportunidade de ir agora em 2018, gigantesca, não estava preparado para andar tanto. Se eu soubesse, eu tinha me preparado antes fisicamente, porque a gente anda, são 9 pavilhões Isso, gigantescos, isso. né? E cada pavilhão segmentado, né, para máquinas, equipamentos, a parte gráfica, impressão digital e por aí vai, né? Isso. Os teares, enfim, cada pavilhão é uma aventura, né? É uma Disney do da têxtil, cadeia, do têxtil. mundo, do É, mundo. Porque você tem todos os países ali, Exatamente. certo? Com toda a tecnologia do futuro sendo lançada. Então, quando eu fiz a primeira, eu tive a sorte, um cliente muito especial da agência, que é estrangeira, a Sutsen, na época, que hoje não existe, já é outro nome, ela, quando ela viu a entrevista do Jacques Sabinovich na primeira edição, ele falou, se você tem prestígio para botar esse homem aqui, você tem prestígio para ter 2 anos de contrato internacional meu. Eu não sabia nem como receber o dinheiro. Porque o Brasil não exportava. Sim. Inclusive, Maria José, você se tornou referência na cobertura de feiras e eventos, né? Quantos anos? 30 anos. 30 anos. Inclusive, esse ano, a Textilha Vai lançar não está comemorando 30 30 anos. anos. E a gente, sabendo disso, a gente não poderia deixar de te dar um mimo quando a gente soube disso. Inclusive, esse é um presente do programa, de um parceiro nosso, que é a Aromatize. Sandrinha Mota, conhece? Conheço. Então, ela lançou esse produto, Aromatize, que são aromatizantes, muito usados em lojas, em escritórios, para aromatizar a sua casa, porque a aromaterapia é uma coisa que faz bem, né? Um grande abraço, querida. Obrigada pelo presente. Obrigado, Aromatize, Sandrinha, tá entregue. Depois você fala pra gente o que você achou, tá? Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pode deixar. Bom, agora eu quero saber das curiosidades das feiras e eventos, pode ser? Pode. Uma pauta inusitada, aquela que você não esperava nunca fazer. Olha, a mudança de ano, quer dizer, de diminuição da feira, das datas de diminuição da feira me assustou. Porque ela é muito grande.
ela Você é fala da ITMA. da ITMA, muito grande. E nós, como imprensa, a gente sofre para fazer, né, essa feira, porque os pavilhões são gigantes, as pessoas, os empresários e os engenheiros estão ocupados. Então, ficou muito mais difícil de você ter acesso à informação. No entanto, como a gente tem muitos anos de ITMA, os clientes falam assim, Mary Jo, presta atenção. Mary Você vai, Jo, seu nome internacional. Não, Mary, é brincadeira deles. Você vai receber todas as informações. É que naquele momento, para eles têm muita gente para receber. E a gente tem que ter essa compreensão. Então, e eu recebi tudo, tanto que o ano passado a revista, as 6, 7 revistas, foram absolutamente sobre ITMA, 7, 8 segmentos. Então, é uma questão mesmo de compromisso, né? E tem um fator importante na tecnologia e na indústria têxtil mesmo, ou na química, etc. Os profissionais não saem muito de um lado para o outro. Precisa haver muita mudança para poder eles fazerem criar essas alternativas. Então, e é bom porque você cria relacionamento de longo prazo. Sim. Né? Porque relacionamento de curto prazo é coisa ruim. Não, com certeza. Ok? Então, mas de foi longo essa prazo, pauta de que a ITMA passaria de 4 em 4 para 3 em 3 3 anos. anos. É isso? Isso. E uma entrevista que te marcou nesses 30 anos de história? Foi com o seu Jacques Rabinovich, a primeira edição da Textilha. E uma entrevista que você gostaria de ter feito e nunca fez? Com alguma pessoa? Acho que Lógico, não, né? Com alguma pessoa. Tem que ser. eu acho que não houve, não. Às vezes não dá tempo naquele momento, foi feito lá na frente. Mas da cadeia têxtil como um todo, né, tanto da malharia, quanto do tecido plano, quanto da confecção, quanto do varejo, nós já fizemos. Você já pegou todo Todos. mundo para... Nós temos as coleções das revistas e nós estamos preparando uma biblioteca para algumas empresas, né? Escolas, desculpa. Porque tem que deixar o histórico também impresso. O online é bacana, eu gosto muito dele, tanto que sou pioneira nesse sentido. Mas ele, depois que você vê, ele vai embora, ele vai lá para baixo. Né? Se você entrar no portal, nós temos mais de 3.000 matérias. Entendeu? Como é que o cara vai ler 3.000 matérias? É impossível. Certo? E uma entrevista que você fez e que se pudesse voltar atrás, não teria feito? Olha, eu acho que não houve muito disso, não. A única coisa que, às vezes, hoje, nesses últimos anos, tem ocorrido o seguinte. Há uma mudança de cadeiras muito grande. Você programa uma entrevista com uma determinada profissional, ou diretor, ou executivo, enfim, e ele acaba saindo talvez antes, entendeu? E que já estava há muitos anos lá e já tinha sido entrevistado anteriormente. Um profissional que te inspirou nesses 30 anos? Olha, um profissional que me inspirou nesses 30 anos da cadeia têxtil foi meu marido. Que legal. Porque ele é um engenheiro químico, foi presidente da ISO Mundial e ele realmente é meu ídolo. Que legal, Marizé. Estou falando sério. Que bom, a gente vê a Né? verdade nisso. Muito sério. A gente viajou para me conhecer as fábricas da Itália. Nós fizemos uma viagem que eu visitei todas as fábricas de tecnologia da Itália. Aproveitei minhas férias com ele. Fazíamos piquenique e tudo, mas a gente visitou todas as fábricas. Que legal. E assim sucessivamente. Agora, curiosidades dos bastidores das feiras e eventos que só você sabe, que os expositores, os visitantes acabam não sabendo. Na verdade, eu acho que é a infraestrutura, certo? As infraestruturas, às vezes, são, não quero dizer enganosas, tá certo? Mas elas acabam se tornando enganosas, ok? Por quê? Porque as montagens têm que ser muito bem preparadas, principalmente com máquinas pesadas,
recentemente, numa feira na América Latina, teve uma tempestade e destruiu um monte de coisas. Então, o que isso significa? A infraestrutura de uma feira tem que ser muito bem feita, muito bem feita, nada de quebra-galho. E aí, com essa suspensão das feiras e eventos, como é que isso impactou o setor e o seu negócio? Olha, o meu negócio não impactou porque as feiras, elas, para mim, você tem 5 feiras no mundo que você não pode deixar de fazer. Anota aí, pessoal. 5. A Messe Frankfurt, em Paris, na Alemanha, ok? Você tem a própria ITMA, certo? Você tem a Milano, única, e você tem, na América Latina, a Colômbia. Perfeito. Porque mesmo a da Argentina, ela é muito pequena, comparada ao tamanho da cadeia como um todo. Para você criar uma cadeia têxtil dentro de uma feira, você tem que subsegmentar ela. Não adianta você misturar uma cabeça de filatório com a tinturaria do lado. Isso não vai funcionar. A especificação do segmento é muito clara quando o visitante chega. Ele não quer perder tempo. Sim. Então a segmentação é o caso da ITMA mesmo, que eu posso falar que eu estive lá. Exatamente. Realmente você vai aonde você quer ir, pronto. Exato. Essa coisa de misturar tudo dentro do mesmo lugar, sem nenhuma conexão entre fatores, prejudica muito o visitante, ok? Sim. Isso é muito importante. Hoje aqui no Brasil, você não vê nada nesse sentido? Ainda Olha, está faltando essa segmentação? Com exceção da feira de estamparia, Que a FESPA? a FESPA é bem organizada. Abraço a Alequise, grande amiga. Bem organizada, muito profissional, e isso ajuda muito. Que legal. Marisa. Para o visitante, principalmente. Tá. E agora uma outra curiosidade minha. Nesses 30 anos, houve algum momento em que você pensou em mudar de área, parar? Nem pensar. Nem pensar, né? Com essa história não tinha como, né? Não. Eu amo a cadeia textil, respeito muito esses profissionais, essas escolas. Existem 2 valores na vida que as pessoas não se dão conta. Existe a cadeia alimentar, para você sobreviver, mas sem a cadeia têxtil, você com um copo d'água você sobrevive. Mas a cadeia têxtil, ela te protege do frio, do calor, de tudo. Como diz o ditado popular, né? Todo mundo só vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né, Maria José? Nessa trajetória, teve assim, algum momento que você, em alguma aposta sua, em alguma empreitada sua, você se queimou, deu muito errado? Não, eu colaborei muito com a própria F100, fiz o projeto da Feira Febratex, como também fiz o projeto da Febratex. Ok? Mas eu acho que o grande problema do Brasil é a falta de união entre os fatores das feiras. Eu bato muito em cima dessa tecla. A falta de união, a falta de perceber claramente que o cliente é o teu maior patrimônio. Exatamente. Se você não conservar esse patrimônio, não adianta ter nome bonito. Sim, exatamente. Ok? Exatamente. Não adianta. Então, eu tive o privilégio de fazer esse projeto da Febratec, quando ele entrevistou, ele mesmo falou, tá certo? Fiz durante algum tempo a feira, mas esses mesmos clientes até hoje estão comigo. Que legal. Você está entendendo? Que legal. Como revista, como editora, e com certeza isso faz a diferença. Não, sem dúvida. Ok? Imposição, nem no editorial, nem no comercial, e muito menos na forma de expor ao outro. Perfeito. Isso é muito importante. Perfeito. E no jornalismo, nesses 30 anos, muita coisa mudou, né, Maria José? As revistas tiveram que se reformular. Como é que foi essa sua fase de adaptação? Bom, ela começou cedo online, né? Você já tem uma história online mais antiga, né? Se vocês entrarem no portal, você vai ver lá que ele começou em 1900 e pouco, ok? Então, o que acontece? Eu fui aprendendo com o decorrer do tempo. Na época que eu fazia o São Paulo Fashion Week ao vivo,
Eu fotografava na hora, escaneava, tinha scanner, precisava de escanear a foto. E já punha lá no portal. E não era só no portal, era botar no portal, mas era em 2 idiomas, português e inglês. Nossa Senhora. Ok? Ninguém acreditou que era possível, inclusive o meu TI. E eu descobri que era possível fazer exatamente porque eu estava assistindo a Copa do Mundo, em Fortaleza, e vi uma legenda passar de lado assim na Globo. E ele virou para mim e disse, você enlouqueceu de uma vez. Pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Eu digo, Paulo, nós vamos fazer o São Paulo Fashion Week ao vivo. Ok? Que E fizemos. desafio, hein? E fizemos. E tudo certo? Tudo certinho, correu tudo bem. Né? Muito ciúme, gerou muitos ciúmes. Tá. Entendeu? Mas fizemos em português e em inglês. Com toda essa experiência e vivência, quais são as suas projeções? O que você acha que vai acontecer com o nosso setor nos próximos anos? Eu acho que ele está absolutamente no caminho certo, porque a sustentabilidade é a palavra não de moda, mas de sobrevivência. Ok? Sim, perfeito. Então, o produto ele tem que evoluir, como a sociedade está evoluindo. Certo? As novas gerações, né, estão aí exatamente para isso, para lutar por um futuro melhor, na alimentação, na qualidade da roupa, na forma de sobreviver o dia a dia, mas com proteção coletiva. Não, tem muitas coisas, né, no nosso dia a dia que a gente nem imagina, mas que é fruto do têxtil, né? Tudo é têxtil. Tudo é têxtil. Tudo é têxtil. Exatamente. Você vê se essa pandemia, se não fosse esse não tecido, como é que seria? Exatamente. Se não fosse essa multidão de médicos, essa sociedade lutando para sair, para se proteger. Nós estamos falando de coisas sérias. O Brasil tem que aprender que a cadeia têxtil tem a maior importância em todas as situações do planeta Terra. Quais as dicas que você daria para esses novos empreendedores que estão entrando agora aí no nosso setor? Olha, eu gosto muito da internet, eu sou pioneira nela, na BBS, em tudo, mas não abram mão do presencial. O contato com o seu cliente, o contato com a equipe de desenvolvimento de produto, o contato com a empresa propriamente dito, é muito importante para a nossa cadeia e para vocês. Não abram mão disso. É muito bacana, online é legal, sim, mas isso ocasionalmente, não necessariamente. Eu costumo dizer que naquela época lá que você estava falando que você começou, o online, o digital era um diferencial, né? Hoje, com tanto digital, tantos eventos online, reuniões online, o presencial acaba sendo o diferencial novamente, né? E isso a gente não pode jamais substituir. Não. A relação de confiança humana, ela parte do princípio presencial. Isso é essencial na vida. Legal. E uma mensagem para a gente positiva aí, vai, Maria José? A gente está precisando. Vamos lá. Eu confio plenamente, tá certo, que nós vamos atravessar essa situação. Nada vem para sempre. Nada fica para sempre. No entanto, temos que respeitar definitivamente as regras básicas. Regras básicas. É só isso, não é muito. Usar uma máscara, lavar as mãos, passar um álcool, proteger, não é muito. Sim. Porque não protege só você, protege a todos que lhe cercam. E para finalizar, eu que te vejo sempre fazendo perguntas inteligentes para grandes nomes do setor, eu ficaria muito honrado em terminar o programa de hoje com você fazendo uma pergunta para mim, pode ser? Pode. Olha, em primeiro lugar, vocês são muito jovens, isso é uma maravilha dos deuses. Você gostou de estar aqui com a gente, Maria Adorei, José? acho que quero fazer um desfile aqui depois. Fica à vontade. Então, é muito importante que vocês não tenham medo. Se organizem, façam um planejamento. Eu tenho na minha sala um planejamento
que é extremamente essencial e importante. Alguma coisa vai sair do lugar? Não tem importância, você sabe como substituir. É assim que a gente faz, certo? A pauta é essa aqui. Mas isso eu acho que não vai dar certo, não é a época certa, troca por outra. Acabou. Você tem que acompanhar os tempos, as inovações, mas os tempos. Inovar é bacana, mas o tempo tem que ser o correto. Agora, depois de tudo isso, eu tô até com medo com a pergunta que você vai fazer para mim. Lá vem bomba, não? Não. Eu quero parabenizar vocês. Vocês são jovens, eu adoro isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gostei sempre dessa ideia, nós já falamos sobre isso. Né? Mas não deixem, de forma nenhuma, se influenciar por coisas que não é verdade. Tá claro? Claríssimo. Esse é o ponto-chave. Quando se faz uma entrevista, o cliente fala para mim, você tem certeza que você quer que eu vi? Eu digo, quem? Ufa! E eu escapei da pergunta da Maria José. E o programa de hoje fica por aqui. Mas é para todos vocês, né? Não, exatamente. Mas ainda bem que eu escapei. Eu tava com medo já, tava ficando nervoso aqui, Maria José. Você tem feito brilhantemente o trabalho. A gente tem trabalhado junto muitas vezes. Sim, obrigado. Ok? Mas a união faz a força. Com certeza. Né? E como eu sempre digo, conte comigo. Tá, Maria José? E de verdade mesmo. Né? Eu sou a favor de que a união faz a força e eu prezo muito por isso e pratico isso. Né? Que é muito falado. Mas muito em breve vamos lançar muitas coisas boas. Que ótimo, conte comigo. Ok? Tá bom? De preferência presencial. Com certeza. E o programa de hoje fica por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhe o próximo programa que vai ser show, porque o têxtil é show. Show.